Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje será sobre rochas sedimentares químicas, com ênfase nas rochas evaporitos, tá? Então, como nós vimos nas outras aulas, né? Dentre as três principais rochas sedimentares existentes, siliciclásticas, biogênicas e químicas, né? As rochas químicas são aquelas rochas que são geradas não pelo intemperismo, degradação das áreas expostas, erosão, transporte e deposição dos clastos gerados, e também não, como nas rochas terrígenas, e também não como as rochas biogênicas, em que os clastos que irão compor a rocha são clastos provenientes da ação de algum organismo, né, de algum ser. As rochas químicas, elas são compostas por minerais formados por precipitação química, a partir da concentração desses íons, dessas soluções, num corpo d'água, pode ser no mar ou num lago, e em ambientes em que a taxa de evaporação supera a taxa de precipitação ou de incursão de novas águas na bacia sedimentar. Então, muitas vezes, os seus componentes, os seus minerais formados nesses ambientes, são muito solúveis e susceptíveis à dissolução quando em contato com a água. Então, as rochas evaporíticas, né, são rochas de minerais gerados por precipitações químicas, podem ser minerais de carbonatos, cloritóides, sulfatos, sílica, ferro, etc. Também podem ocorrer rochas químicas por precipitação de material silicoso, ou de fosfato, ou ferro, ou carvão, e também precipitação de carbonatos quimicamente precipitados, como a gente viu na aula de rochas biogênicas, né, dentro dos carbonatos não biogênicos, né. Então, sedimentos ortoquímicos são aqueles sedimentos químicos gerados in situ, né? Então, nós temos a bacia sedimentar, vamos colocar ela aqui, e aí, com a alta concentração dos sais que ocorrem na bacia, ele acaba se organizando quimicamente, esses elementos químicos, e o mineral precipitando na borda e no fundo da bacia. Não há transporte, não há deposição, não há mudança de local dessa sedimentação, mas sim ela é gerada e precipitada no mesmo local. Os sedimentos ortoquímicos, um ótimo exemplo aqui, né, que são principalmente os minerais evaporíticos, são os de cristais de halita, que é um composto de NaCl. E, inclusive, nesse ambiente é possível se encontrar organismos, né, como essas algas, que aguentam esses ambientes extremos de salinidade. Aí, sedimentos ortoquímicos e sedimentos aloquímicos, ou seja, aqueles sedimentos gerados pela precipitação, nesse caso, esse exemplo aqui, dos oólitos, né, de grãos de oides, tiveram a precipitação química de carbonato de cálcio, porém são grãos soltos, como se fossem grãos de quartzo, né? E na fração areia. E qualquer corrente ou outro agente de transporte consegue transportar e depositar ele em outro local. Então, ele consegue ser transportado, tá? Mas a geração dele é por precipitação química desse composto aqui, de CaCO3. Então, evaporitos, né? Eles se originam pela evaporação da água, que concentra uma salmoura, né? Uma quantidade grande
de íons, né, íons de sal, acima, né, de 100 gramas por litro, e essa região é chamada, essa rocha gerada é chamada de evaporito, por apresentar minerais quimicamente gerados e precipitados a partir dessas soluções concentradas nessa salmoura. E a característica física química desses minerais irão conferir uma característica específica para essa rocha gerada quimicamente. Ela vai ter uma resistência à compressão ou mesmo à tração bem menor que as rochas do tipo biogênicas e rochas do tipo terrígenas. Muitos autores acreditam, né, por ela ter essa resistência maior e por ser capaz de se deformar de forma plástica, elas não correspondem a rochas propriamente ditas, né? Porque os seus minerais são facilmente solúveis, né? Quando em contato com água, né? Alguns acreditam que e dizem, né, que vieram de líquidos e, se possível, retornam a ser líquidos, né? Ou seja, solúveis. E as ligações iônicas, né, as ligações químicas que os seus minerais possuem, né, ele faz com que ela apresente uma resistência diferente dos dois outros tipos de rochas e ela consegue se deformar plasticamente. A gente vai ver mais para frente. Então, por isso, né, ela consegue mudar sua forma rapidamente, mudar suas estruturas, ser comprimida, vamos dizer assim. Aqui, essa camada em azul que vocês estão vendo aqui, são as rochas de sal. Quando a gente se refere ao pré-sal, a gente se refere a essas rochas aqui, em rosinha ou laranja claro, né? Que estão preenchendo esses intervalos aqui, são as rochas do pré-sal, por quê? Porque elas estão antes, abaixo do sal, que são essas camadas aqui, essas camadas em azul. Então, a compressão sofrida pelo peso dessa pilha sedimentar em cima dessa camada de sal fez com que ela afinasse aqui e dobrasse aqui mais para frente. É uma coisa que a gente tivesse, vamos fazer uma comparação bem tosca, né? Uma pasta de dente, onde a gente comprime aqui, né? Ela está fechada, né? E ela cria deformação onde ela não está sofrendo pressão. Foi o que aconteceu aqui. Ela sofreu deformação, as rochas de sal, onde ela sofre menor pressão pela menor pilha sedimentar que está sobre ela. E ela rompe essa pilha sedimentar, né? Então, tá vendo que aqui nós temos rochas sedimentares e elas continuam só depois do sal, ok? E como é que são esses íons presentes na água que vão gerar os evaporitos? Então, os íons mais importantes, seja da água do mar ou dos rios, né, que vão formar os evaporitos, são estes: o cloreto, o sódio, os íons de carbonato e íons de sulfatos, né? Então, vocês vejam que esses íons aqui, cloreto e sódio, são os que têm maior quantidade, seja na água do mar e proporcionalmente também na água de rios. E são geralmente os que principalmente irão se combinar para formar os minerais. Da onde vêm esses íons, né, que estão solúveis nas águas? Eles vêm muitas vezes ou do vulcanismo, né, como o enxofre, ou como cloro, por exemplo, ou ele pode vir também, né, essas erupções também podem trazer o CO2, né,
a atmosfera que depois é incorporado na água do mar, por exemplo. O intemperismo químico das rochas pré-existentes e expostas, né? Como, por exemplo, o feldspato potássico pode liberar o potássio em solução, ou se for um feldspato sódico, liberar o sódio em solução. E os outros elementos químicos também podem vir também por esse processo, ou de intemperismo, ou de vulcanismo, né, todos lançados na atmosfera, na crosta terrestre, e depois disponibilizados em solução nos fluidos, né, tanto nos rios, quanto nos mares, quanto em águas de subsuperfície. E os teores médios de íons e sais na água do mar, né, considerando a salinidade normal dela. Então, nós temos sódio, principalmente, e cloreto, e que, não à toa, quando combinados, formam cloreto de sal, que corresponde aos principais minerais e sais que são gerados nesse ambiente. Depois nós temos outros também, como cloreto de magnésio, sulfato de magnésio, sulfato de cálcio, cloreto de potássio, muito importante também. Carbonato de cálcio não é um sal, né? É um carbonato, mas é um carbonato quimicamente gerado. E quais são os fatores que influenciam, né, a essa produção desse tipo de minerais? O local onde eles são gerados corresponde a regiões onde os mares estão isolados, restritos ou com pouquíssima conexão com o mar ou com pouquíssima numa área em que tem pouca pluviosidade ou pouca entrada de rios, né, que vai trazer mais volume d'água e assim diluir os íons, né, que existem naquele corpo d'água. O local geralmente possui maior taxa de evaporação do que o influxo d'água, ou maior taxa de evaporação do que a precipitação, né? Isso faz com que aumente essa concentração de íons naquela água, naquele corpo d'água. Então, quer dizer, do que né, como que a concentração na solução vai influenciar no tipo de mineral gerado? Quer dizer, se minha solução tiver muita concentração de íons, de cálcio, etc., eles podem gerar bastante precipitação de minerais de cálcio, né, de carbonatos, quimicamente. Em mares, né, com grande aporte de rios, né, essa diluição, vai haver a diluição da salmoura. Então, vai mudar a composição do rio. Então, temos aqui uma bacia restrita, sem muita conectividade com o mar, que às vezes, em algumas épocas, temos, né, a vinda de rios. Então, nós teremos o aumento desse volume d'água e os sais contidos nesse corpo d'água vão apresentar uma outra composição, tanto pela vinda desse novo fluido, quanto pela diminuição em concentração dele no novo volume de água gerado. Então, a entrada dessas águas, seja fluviais ou pluviais, né, na bacia sedimentar, resultará com a mudança desses teores, né, de íons da salmoura, tanto a quantidade quanto tipos, né, e vão resultar também em quais os tipos de precipitação teremos ao longo dessas variações químicas que o corpo d'água sofrer. Então, o mar recebe todos esses íons, mas por que ele não satura de vez? Porque ele consegue realizar esse equilíbrio dinâmico. Ele consegue ao longo do tempo precipitar esse sal, então esses íons, né, essa concentração acaba indo para o precipitado e equilibrando a composição da água, e quando tem-se muito aumento desse volume da água, né, e precisa-se novamente restituir esses íons para manutenção e continuidade, né, da vida, então a
própria água do mar faz, com a nova composição, com o novo volume, dissolve o que ela precipitou para incorporar esses sais ao seu corpo, né? Então, mesmo ele tendo precipitado esses minerais possuem ligações químicas tão frágeis que um novo fluido consegue facilmente dissolvê-los. Porém, essa concentração precipitada ao longo da evolução da bacia e durante o soterramento, ele vai acabar sendo preservado ao longo do tempo geológico. Então, em profundidades grandes, a gente encontra vários intervalos compostos por material quimicamente gerado. E aí o que acontece? Nessas grandes profundidades também, a entrada, né, de fluidos que percolam entre os grãos, ela é assim limitada a grandes profundidades. Então esse fluido muito dificilmente consegue chegar a grandes profundidades e dissolver a rocha de sal que está lá embaixo. Quais são os minerais que compõem, né, esses evaporitos? Um dos principais, né, é a gipsita, que começa a precipitar com um volume original de água mais ou menos em torno de 19%. Começa a precipitar a gipsita, que ela é hidratada. Geralmente ela precipita em bacias onde as condições, né, são muito áridas e ao longo do soterramento também, conforme ele vai recebendo, né, uma pressão maior, etc., sobre o intervalo onde ele está concentrado, os minerais podem ter uma perda d'água nessa compactação, nesse soterramento, e de gipsita se tornar anidrita. E, nesse processo, a rocha aqui embaixo tem uma perda de aproximadamente 60% do seu volume inicial. Então, nós temos a anidrita. Aí vocês vejam que a anidrita, composição química, ela é semelhante à da gipsita sem as moléculas de água. Então, a anidrita também ela pode sofrer precipitação inicial em ambientes costeiros, né, de clima árido, ou se no local onde ela se formar entrar água no sistema, né, quer dizer, a água fazer parte da estrutura cristalina dela, ela se transforma em gipsita. E nesse processo, a rocha tem um ganho de cerca de 60% do seu volume. E há essa expansão do mineral, da anidrita para a gipsita. O terceiro mineral mais importante em volume, né, como a gente viu, os principais íons que compõem esses corpos d'água são o sódio e o cloreto. E aí, quando a água do mar tiver mais ou menos em torno de 9,5% do seu volume original, começa a precipitar os minerais de formatos cúbicos, formato cristalino cúbico, de NaCl. Então, aqui, por exemplo, temos uma molécula de sódio e rodeada por 6 de cloreto, tá? Aqui é um exemplo, né, do Mar do Norte, o Mar Morto, desculpa, onde é um local de alta evaporação, sem continuidade, sem muita entrada de novas águas, e ao longo dele a precipitação do cloreto de sódio. Em seguida, quer dizer, com o aumento da precipitação, a gradual diminuição ainda mais do volume de água, né, o aumento da evaporação e o aumento da concentração desses sais, então, quem passa a precipitar é, por exemplo, né, o cloreto de potássio. E aqui é o exemplo da silvita. Uma coisa importante que
de se dizer aqui é que essa silvita, esse cloreto de potássio, é muito encontrado nas rochas do sal, de subsuperfície, das nossas bacias petrolíferas, porém atualmente a composição química da água, ele não favorece mais a precipitação desse mineral, mas sim de outro mineral. Então, nas águas atuais, nós temos a precipitação de sulfatos de magnésio, e não mais a silvita, como era no período Cretáceo. Quer dizer, ao longo do tempo geológico, nós tivemos a mudança da composição química do mar, evidenciado pelo registro desses minerais. Então, o que a gente precisa para gerar um ambiente propício de minerais evaporíticos que irão compor rochas evaporíticas, rochas quimicamente geradas? Então, um local onde a taxa de evaporação é maior que a taxa de precipitação pluviométrica ou maior que a taxa de influxo de água. A existência de um ambiente desértico ou árido e o isolamento regional da bacia. Aqui, por exemplo, o isolamento regional da bacia, provavelmente é um local que chove pouco, né? Como, por exemplo, locais de ambientes desérticos ou semiáridos, ou mesmo locais polares, né? Em que alguns aquíferos subterrâneos terão, né, essa concentração de sais. Então, nesse local, é um local propício, como vocês veem aqui nessa lagoa, onde iremos precipitar o sal. Aqui ela está precipitando ao longo da borda dela. Então, a sequência de deposição de minerais evaporíticos, ela vai ocorrendo à medida que o volume de água vai diminuindo. Então, nós temos aqui uma bacia restrita. Uma bacia restrita com um volume de água inicial. Temos os ânions, cátions, os íons em geral, além de argilas e organismos em suspensão nesse corpo d'água, e a argila começa a decantar e formar níveis argilosos. Esses níveis argilosos são denominados de rochas argilosas em geral. São denominadas de folhelho quando elas apresentam uma organização, uma estrutura sedimentar, como se fosse páginas de livro, né? Então, ela é chamada de folhelhos. São laminações, né, planares como essa, bem milimétricas. Nesse contexto também, nós teremos precipitação de organismos marinhos que estão vivendo aqui em suspensão e, conforme eles morrem, eles depositam no fundo da bacia, se incorporam a esses sedimentos argilosos. Então, dependendo da quantidade que esses sedimentos argilosos tiverem de matéria orgânica, isso será muito favorável à geração do hidrocarboneto. Então, se vocês forem no canal e verem a aula sobre a origem do petróleo, vocês vão ver como que esses restos orgânicos são incorporados aos sedimentos e como que, ao longo da evolução da bacia, né, com o empilhamento de toda a bacia sedimentar por outros sedimentos ao longo da evolução dela, esse folhelho, essa matéria orgânica irá se converter em querogênio e depois de querogênio se converter em petróleo a grandes profundidades, com o aumento da temperatura. Então, essa combinação com o tempo, né, a gente vai ter uma combinação com uma água mais saturada, conforme for aumentando a evaporação desse corpo d'água, e os sais presentes começam a se organizar e começam a precipitar. O primeiro a se precipitar não é um sal, é um carbonato de cálcio, como por exemplo a aragonita. E aí sim, né, aí é um carbonato de cálcio quimicamente precipitado. Em seguida, com o aumento da concentração da salmoura, né, dos íons da salmoura, começamos a ter a precipitação de sulfatos de cálcio, como a gipsita ou anidrita. Depois a alita, e depois com o aumento progressivo da salmoura, quer dizer, o aumento progressivo da evaporação da água e a diminuição desse volume d'água, começa-se a
depositar os cloretos de potássio, como antigamente, e os cloretos de magnésio, sulfatos de magnésio, etc. Então, aqui tem uma sequência, né, idealizada inicialmente com minerais de calcita, aragonita e dolomita, né, que são minerais de carbonatos químicos, e aí começa a precipitação dos sais, gipsito-anidrita, cloreto de sódio, silvita e assim por diante. A gente pode ver aqui, nesse trabalho de Moriarty, excelente trabalho desses autores, onde temos a sequência, né, da deposição dos minerais de sal ao longo da evolução de uma bacia, né, evaporítica, ao longo da evaporação cada vez maior da água. Então, temos aqui gipsita, anidrita, halita, sulfatos de magnésio, como quesserita, ploidita, depois silvita, que não ocorre atualmente, minerais carnalita, né, e aqui tem vários tipos de nomes, né, desses minerais, e aqui a biochofita, que tem também os minerais primários formadores da rocha e esses minerais secundários que se formam posteriormente. A idade, pessoal, aqui são os minerais primários, né, desse intervalo, e os minerais secundários e outros minerais que ocorrem associados a estes. Então, vocês vejam que a canalita, ela pode ocorrer associada à anidrita, ou também, né, à halita. Inicialmente, né, quando a halita começa a precipitar. Então, vocês vejam que aqui, né, nesse trabalho de Box, temos vários minerais quimicamente precipitados, como os carbonatos de cálcio aqui, dolomita, minerais de dolomita, calcita, e depois os minerais de sal, né, evaporíticos, antracita, anidrita, bichofita, gipsum, halita, e por aí vai. E eles são agrupados, né, em classes de minerais. Então, temos as classes dos cloretos, como por exemplo a halita, silvita, carnalita. A sua composição química, veja que a composição química é quem difere os minerais, né, e dá característica química e física, característica quanto à resistência, né, resistência de tração e compressão, etc., que esses minerais vão ter. Teremos a classe dos sulfatos, como por exemplo, o gipso anidrita, e aqui, composição química de cada um desses minerais dessa classe, alguns exemplos, né? E a classe dos carbonatos, que não é sal, são rochas carbonáticas, como exemplos minerais, calcita, magnesita, dolomita, compondo, e aqui é o nome das rochas, calcário, dolomita, anidrita, quer dizer, a mesma nome de mineral, né, mineral anidrita, pode ser dado ao nome da rocha, rocha anidrita. Mesma coisa com a halita, ok? Nesses depósitos evaporíticos também ocorrem diversos outros minerais ditos, né, como impurezas, né, como minerais de quartzo, minerais de argila, feldspato, enxofre, etc. Aqui temos algumas texturas de minerais evaporíticos. Então, vocês vejam que nesse primeiro, então aqui ele foi depositando, né, aqui a base, aqui é o topo dessa pequena amostra, que tem, sei lá, uns 8 centímetros, 10 centímetros de espessura. Então, nesse intervalo aqui, nós temos nódulos, né, que são essas estruturas assim, organizadas em pedaços, né, nódulos de anidrita e aqui no meio dela, argilito, carbonato, desculpa. Aqui o carbonato. Nesse intervalo aqui, a gente tem a precipitação só do carbonato. Ok? Isso quer dizer o quê? Que nesse intervalo aqui, nesse primeiro,
o nível, né, devia ter um nível, um volume de água propício a precipitar a anidrita. Nesse segundo intervalo, possivelmente, o volume modificou, não sei se por chuva, possivelmente, ou por entrada de algum rio sazonal. Então, quem começou a precipitar depois foi o carbonato. E depois, novamente, né, a diminuição, novamente, do volume de água e aumento da concentração dos sais, precipitou novamente esse intervalo aqui, como minerais de anidrita, nessa textura de nódulos, né, textura nodular. E aí a gente vê que desse primeiro, segundo e terceiro intervalo, a gente tem variações do nível de base, do nível da água, variações do volume desse corpo d'água e variações dessa concentração química dessas soluções, desses íons nessas soluções. Aqui outra textura, né, em anidrita, né, minerais de anidrita com texturas nodulares também, e entre elas, material geloso, que é esse material mais preto aqui, tá? Aqui vocês veem, né, conseguem ver melhor como que essa variação, por exemplo, dessa lâmina em branco mais esbranquiçada, de gipso ou anidrita, foi sendo depositada com a intercalação dessas lâminas milimétricas, aqui em vermelho, que são essas mais escuras, né, mais cinzas, de dolomito ou material rico em matéria orgânica. Então, vocês vejam que essa variação foi muito rápida, né, foi com uma frequência mais rápida, né, do volume d'água ou da concentração dos íons nas soluções, em que gerou alternâncias de material mineralógico e que foram registradas nesses intervalos milimétricos que vocês veem aqui, tá? De espessura. Lembra que eu falei lá atrás que as ligações iônicas que compõem essas rochas, principalmente a halita, elas são muito frágeis. Então, qualquer deformação, né, qualquer esforço para deformar, a rocha de sal já cede. Então, vocês veem aqui essa camada de sal que provavelmente estava, né, horizontal, em algum esforço compressivo, alguma coisa, qualquer coisa que a bacia sofra, ele deformou, né, plasticamente. Aí vocês vejam que a gente vê dobra aqui anticlinal, sinclinal, só que é uma dobra que não possui um padrão bom, como as rochas, né, areníticas ou de calcário, que quando sofrem esse esforço de compressão, geram dobras com padrão mais organizado por extensas áreas da bacia do que as dobras geradas pelo dobramento de rochas de sal, de rochas de evaporito. Então, essas propriedades iônicas desses minerais que compõem, desses elementos químicos que compõem os minerais evaporíticos, são eles responsáveis por essa fácil deformação tectônica que a rocha sofre. Então, vocês veem aqui as valências, né, dos íons, ok? E, rapidamente, essas valências fracas, baixas, elas provocam, né, um baixo potencial iônico, que podem ser facilmente dissolvidos e transportados ao mar, ou podem ser facilmente deformados. Então, vocês vejam aqui que a gente tem essa deformação ocasionada por essa fragilidade dessas ligações entre os elementos químicos dos minerais evaporíticos, e vocês vejam que não há padrão, né, nessa deformação. Ok? Então, esse baixo potencial iônico dos íons, após o soterramento, quer dizer, após a sobrecarga de toda a pilha sedimentar que está sendo depositada sobre a camada evaporítica, provoca um esforço onde ela vai escapar e deformar
em outro local onde a pilha sedimentar não é tão alta. Quer dizer, onde ela tem um alívio de pressão por conta dessa sobreposição dos sedimentos mais novos. Então, os tipos de deformações, né? Então, esses esforços, qualquer esforço tectônico que essas rochas sofrem, é possível gerar gigantescos diápiros de sal. Gigantescos por quê? Porque eles podem chegar a 2 quilômetros de espessura. Esses mesmos esforços, se feitos em rochas carbonáticas, né, ou em rochas dolomíticas, ele vai gerar um dobramento um pouco mais suave do que o dobramento de rochas evaporíticas. Por quê? Porque, por exemplo, a valência, né, do cálcio e do magnésio é o dobro, por exemplo, do sódio e do potássio. Por isso, é mais fácil você deformar uma rocha evaporítica com o mesmo esforço, né, do que uma rocha carbonática. E aí a gente tem facilmente a deformação dessas rochas compostas por esses minerais, por exemplo. E é uma deformação por fluxo, é uma deformação plástica, né? E por conta dessa deformação, a rocha, né, pode afinar num local e dobrar em outro local, gerando domos, ok? Domos com uma deformação de dobras dentro. Considerando que a alita, né, é facilmente suscetível a essa deformação, por conta das suas ligações, por causa da sua pequena valência dos íons, e também por ela ter a maior proporção em relação aos outros sais nas rochas evaporíticas, o termo de movimentação do sal, porque o sal ele se movimenta, né, se deforma plasticamente, ele foi dado como halocinese, que é o movimento do sal, movimento da alita, né, a tectônica do sal. De uma forma muito parecida, né, se nós temos empilhamento na bacia sedimentar, inicialmente com unidades argilosas, né, de folheiros, e depois unidades siliciclásticas, químicas, o que for. E aí a gente tivesse sobrepeso aqui também, a mesma coisa, a mesma deformação plástica que a gente vê nos evaporitos, a gente vê também nessas camadas de folhelho, porque esse sobrepeso também vai fazer com que esse intervalo aqui seja comprimido, né? E esse volume de rocha que estava aqui se movimente e gere domos, né, argilosos em locais onde a espessura é menor, quer dizer, a pressão do peso do sedimento sobre elas é menor. E para essa movimentação de folhelhos, né, é chamado de lutocinese. As mesmas deformações, né, aplicadas em adolomitos ou calcários, eles também, por conta das suas ligações químicas, né, dos seus elementos químicos, eles se comportam de forma diferente. Então, em dolomitos, eles são mais fáceis de serem quebrados e fraturados, aí compõem ótimos reservatórios de petróleo, enquanto que o calcário, ele também gera deformação, mas às vezes uma deformação mais suave do que a deformação do sal. Então, aqui vocês vejam, o sal menos espesso aqui, e ele foi todo empurrado para cá, gerando essa deformação, inclusive rompendo, né, intrudindo, né, então estava aqui o sedimento original, e o domeamento do sal começou a deformar o sedimento que estava em cima dele, e cada vez que ele foi se concentrando, ele chega a romper, rasgar, fraturar a pilha sedimentar que está acima dele. Então aqui é capaz da gente gerar várias falhas e deformações, gerando vários dobramentos das rochas acima. A condutividade térmica do sal, também, por exemplo, da lita,
é muito maior do que de outras rochas. Então, da Lita, por exemplo, ela é 3 vezes maior. Isso faz o quê? Com que as rochas que estão abaixo do sal possuem temperaturas mais baixas do que as rochas que estão acima do sal. Vamos desenhar o sal aqui. Opa. Vamos desenhar o sal aqui, tá? Então, esse é o sal, essas são as camadas. Então, aqui a temperatura tende a ser maior do que a temperatura abaixo dele. E isso favoreceu bastante, né, a preservação do óleo lá a grandes profundidades. Porque, fazendo uma conta rápida, se, digamos que essa bacia sedimentar estivesse toda preenchida por sedimentos, e o gradiente geotérmico, quer dizer, o aumento da temperatura, à medida que você aprofunda na bacia, essa taxa fosse de cerca de 30 graus centígrados a cada quilômetro de profundidade, então, por exemplo, 1 quilômetro, 30 graus. 2 quilômetros de profundidade, 60 graus. 3 quilômetros de profundidade, 90 graus. E por aí vai. 120 graus. Nós sabemos, pela aula, né, de origem e geração e maturação de petróleo, que o petróleo ele tem uma janela de formação entre 65 graus centígrados e 210 graus centígrados, né? O óleo vai até cerca de 120 graus centígrados. O resto é principalmente gás. Então, quer dizer, se nós temos uma bacia pré-sal que está a 7 quilômetros de profundidade, se o gradiente geotérmico fosse cerca de 30 graus centígrados a cada 1 quilômetro de profundidade, quanto de temperatura nós teríamos aqui? Ou seja, seria muito difícil preservar o hidrocarboneto, né? Então, o que acontece? O que propiciou a preservação de hidrocarboneto e ainda de boa qualidade foi essa espessura do sal que funcionou como um condutor de calor, levando a temperatura daqui, que deveria chegar aqui embaixo, para o topo acima dele, para as camadas acima dele. E aqui a gente vê, né, uma sequência mais ou menos idealizada, né, de precipitação de evaporitos. Então, inicialmente calcitas, né, carbonatos de cálcio, depois gypsum, halita, cainita, silvita, carnalita, bischofita e por aí vai, ok? E como que moléculas maiores passam a conseguir fazer parte da estrutura cristalina em função do aumento da concentração desses íons nos corpos de água, nas salmouras, né? Por conta da evaporação. Então, por enquanto, pessoal, é isso. Essas são as bibliografias que vocês podem ler para entender melhor sobre rochas químicas e principalmente essa de Moriarty e colaboradores, em que é possível ver vários exemplos brasileiros também da formação do sal das nossas bacias da nossa margem brasileira, tá? Então é isso. Bom trabalho a todos e até a próxima aula.